Um bom sábado aos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, a casa de Deus, né? Sejam bem-vindos aqueles que estão, todos que estão aqui, também sejam bem-vindos aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa estar conosco cada dia mais. Para iniciar o nosso culto, vamos louvar o hino Nas Mãos do Oleiro.
costume, toda semana a gente ora por uma família. Semana passada a gente orou pelo Deide e pela Roberta. E essa semana a gente vai orar por João Mauro e família. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, possa cuidar de nós e que possamos lembrar essa semana do João Mauro e família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez dirigirmos a palavra até o teu trono. Que o Senhor possa, na sua imensidão, que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados e nossas falhas, que são muitas, Senhor. Mas que o Senhor possa ouvir cada oração feita pelos seus filhos aqui na terra, que possa ser alcançada até o teu trono celestial. Semana passada a gente orou pela família do David e da Roberta, que o Senhor possa abençoá-los onde eles estiverem, guardando e livrando eles de todo o mal e prosperando a vida deles cada vez mais. Essa semana vamos orar pelo irmão Mauro, a família, que o Senhor possa abençoar eles, que o Senhor possa estar com eles, abençoando cada um, dirigindo a vida de cada um nessa semana. Abençoar cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa orar por todos nós. Eu te peço por Jesus, amém. Nossas filhas, Emily e Luísa, desde pequenas, estudaram em escolas de nível particular, aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe, Pernambuco. Com o passar do tempo, nós percebemos que elas estavam sendo muito influenciadas pelas programações da escola. Eu estou te achando meio tristinha. Olha, todos os meus colegas da escola, eles estão ensaiando para dançar na quadrilha e todos os dias eles vão ensaiar e eu fico sozinha lá na sala. E às vezes eu imagino como seria se pelo menos uma vezinha eu fosse com eles, me divertisse, dançasse com eles. Filha, eu sei que é difícil para você, você se sente só, mas lembrar me conta muito para você a historinha de José, lembra? José era separado, era diferente. Você também, filha. Sei que é difícil, sei que é ruim, mas veja, na escola tem essas festas de São João, de folclore, não era folclore? Halloween, carnaval. E sei que é difícil para você, que você sente vontade. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve participar. Nós temos princípios. Emily, com 10 anos, estava entrando na adolescência. E essas influências poderiam afetar a sua fé. Oi, amor. Que bom que você chegou. Todos esses livros que eu estou lendo, Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselhos sobre a Educação, a irmã White, ela enfatiza muito a importância da educação adventista. Eu também tenho me preocupado com isso. Inclusive, eu tenho lido um artigo interessante que ele fala sobre a importância da educação adventista. Matriculei a minha filha mais velha e matriculei a minha filha mais nova numa escola adventista, porque sei que ali elas encontrarão o que de mais pessoas necessitam: amor, aceitação, segurança, valores bíblicos, disciplina redentora, desenvolvimento integral e harmonioso. Em resumo, um ambiente cristão. A escola mais próxima daqui fica em Caruaru, a 60 quilômetros da nossa cidade. E como seria isso? A gente teria que vender a nossa casa? A gente iria trabalhar lá, deixar tudo para trás? Vamos fazer um plano de oração? Vamos chamar as meninas,
vamos nos reunir todos os dias, pedir a orientação de Deus. Ele há de mostrar qual caminho a gente deve seguir. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma de que qualquer sacrifício valeria a pena para que nossas filhas tivessem uma educação com princípios e valores eternos. Nossas orações foram ouvidas e todos os planos estão sendo executados com a bênção do nosso Pai Celestial. Eu tenho aqui em minhas mãos a realização de um sopro, um livro de ensino religioso do Colégio Adventista. E de todos os livros, esse aqui é o mais importante, porque vai preparar vocês para a eternidade. A educação adventista era tudo de que necessitava. Foi por esse motivo que tudo aconteceu. A distância de 57 quilômetros entre Santa Cruz de Capibaribe e Caruaru nos obrigou a deixar para trás nossas raízes, amigos, casa própria e um trabalho consolidado. Nosso maior objetivo é poder levar nossa família para viver numa cidade ainda mais distante, a Cidade Santa de Deus. Trabalhe e veja. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Agora chegou o momento de a gente adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que os irmãos possam ser liberais e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Dizimar e ofertar também é adorar. Como é bom, né? Poder devolver ao Senhor tudo que Ele já nos deu. E o Senhor vai derramar grandes bênçãos sobre cada um de nós. Então vamos fazer uma oração especial. Obrigada, querido Deus, por participar mais uma vez dessa adoração. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a permanecer fiel a Ti e a entregar tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. Obrigado, querido Deus, por mais uma oportunidade de Te adorar nesse sábado santo. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos aqui presentes, os que estamos assistindo. Abençoa também o nosso culto, que iremos agora levar de no céu, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do manhã. É por Jesus e Espírito, Senhor Deus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Amém? Amém. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado pela sua presença. Quero convidar você para nós juntos fazermos uma oração e pedir que Deus possa dirigir os momentos que se servem. Querido Deus, nós te louvamos, grato, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa manhã. Aceita a nossa adoração, nosso louvor. Abençoa cada amigo, amiga, cada irmão que está acompanhando essa nossa transmissão, que através dela o Espírito Santo possa influenciar suas vidas e trazer bênção, graça e paz. Por Jesus nós te oramos. Amém. Vou tirar essa máscara aqui, fica mais fácil. Todos estão de máscara aí. A distância aqui, o distanciamento está além do recomendado, então dá para a gente ficar aqui sem máscara.
Muito bem, você que está nos acompanhando, nós estamos entrando aqui ao vivo com a nossa transmissão. Você, se estiver ao vivo, compartilha aí esse link com os seus amigos para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de ter acesso a essa mensagem, tá bom? Sabe que durante esses dias eu estava pensando em alguns detalhes interessantes na Bíblia e eu vi o livro de Filemão. E eu percebi que eu não tinha visto, pelo menos naquele momento, não lembrava de nenhum sermão no livro de Filemão. E eu falei assim, eu vou ler esse livro para mim ver o que tem de interessante nesse livro. É um livro pequeno, só tem um capítulo, e na verdade eu descobri que ali é uma carta, né? Uma carta de Paulo a um amigo, recomendando um outro amigo. E é bastante interessante. E aí eu estava vendo também alguns livros que você não vê muitos sermões. O outro livro que eu não vejo muitos sermões, mas já é mais comum, o livro de Tito. No Novo Testamento, no Velho Testamento você vai ver os profetas menores também, quase, que não é pregado sobre eles. Mas só por motivo de curiosidade eu dei uma olhada e achei bastante interessante. E aí eu fui lá no livro de Hebreus também. E eu descobri alguma coisa interessante no livro de Hebreus. Não é sobre esses que eu vou estar pregando nessa manhã, mas só por curiosidade. Abra o seu Bíblia aí no livro de Apocalipse. Apocalipse, abre aí. Qual que é o título do livro do Apocalipse? Está escrito aí. As primeiras palavras que você vê no livro de Apocalipse, qual que é? Primeira palavra aí. Revelação. Revelação aí está assim, título e assunto de revelação de Jesus Cristo. Agora vai lá no livro de Hebreus. Volta aí no livro de Hebreus e vê o que está escrito na sua Bíblia. Primeiras palavras também. Revelação de Deus. É interessante esses dois livros, porque o livro de Hebreus está aí, Revelação de Deus. Se você for em algumas traduções que vai mudar um pouquinho, em algumas vai dar assim, Cristo Filho de Deus é superior aos anjos. Se for na linguagem de hoje, está assim, Cristo, revelação de Deus. Então, é interessante porque o livro de Hebreus, quase que nós não lemos ele, mas é no livro de Hebreus que você vai ver todo a comprovação do ministério de Deus expresso no Velho Testamento. Tudo que estava expresso no Velho Testamento com respeito ao santuário, apresentando e mostrando Cristo, como todas aquelas figuras representando Cristo, você vai ver exatamente o ministério de Cristo se cumprindo no livro de Hebreus. Por isso que é a revelação de Deus revelando aquilo que talvez muitas pessoas não tenham entendido ainda ao longo do tempo, aquelas cerimônias de tática do Velho Testamento. Bom, mas também é sobre isso que eu vou pregar hoje. Eu quero falar um pouquinho mais sobre uma coisa mais simples, mas também de muita relevância, de muita profundidade também espiritual. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro de 1 João. Eu gostaria que você abrisse aí no livro de 1 João. O Jair, você consegue tirar um pouquinho o eco aqui, não? Está dando um pouco de eco. Ver se vai dar uma melhorada aí. Acho que melhorou. Obrigado. Quando você lê o livro, quando você começa a ler o livro de João, você vai identificar alguns detalhes.
eu fiz aqui, você pode identificar, depende da leitura que você for fazer, depende da maneira que você for estudar o livro de João. Primeiro, estou falando primeira, segunda e terceira João, você vai identificar alguns detalhes. Talvez você identifique alguns detalhes que eu identifiquei, ou talvez você identifique outros detalhes também que sejam interessantes de acordo com a leitura e o estudo que você vai fazer. Eu separei alguns detalhes aqui interessantes. Primeiro, João, ele faz algumas definições. Primeira epístola de João, ele faz alguma definição. A primeira definição que ele faz é definir quem é Jesus. Ele define isso, e a partir dessa definição é que ele começa a definir alguns outros detalhes. Ele define o que é pecado, ele define o que é conhecimento. Então, a leitura, se você entender isso, você vai compreender melhor a Bíblia. A primeira definição é quem é Jesus. Para João, ele é claro. Todos os livros de João, você vai ver que ele tem sempre essa preocupação. Lá no livro do Evangelho de João, qual é a primeira preocupação que ele tem? Revelar Jesus. Ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele começa assim. Então João sempre tem essa preocupação. E no livro, na epístola dele, de 1 João, ele tem essa preocupação também em definir quem é Jesus, definir o que é pecado, definir o que é conhecimento e como se aperfeiçoar dentro do contexto espiritual. Ele define o que é se aperfeiçoar, ele define quem está e quem não está com Cristo. Vocês estão me acompanhando? Ele define, porque essa definição é importante para você compreender o livro que você vai ler. Ele define quem está e quem não está com Deus. Ele define também o que é mandamento. Porque talvez eu viva numa época que você tem um monte de ideias sobre o que é mandamento. A Bíblia fala muito sobre mandamentos, leis e estatutos. Mas ele faz uma definição clara dentro do contexto que ele está explanando. O que é o mandamento que ele está se referindo. E por fim, existem muitos detalhes aqui, mas eu parei por aqui. Justiça. Justiça tem a ver com leis. Não existe você fazer justiça sem leis para definir o que é justiça. E a justiça tem como característica equilibrar as coisas e definir o que é realmente ser justo ou não. E dentro desses aspectos aqui, eu quero ler com vocês um pouquinho sobre a primeira epístola de João. Ele, no primeiro capítulo e no segundo, ele faz essas definições. No terceiro capítulo, ele parte mais para a questão prática, já que ele definiu o que é, quem é Jesus, o que é pecado, o que é conhecimento, o que é aperfeiçoamento, quem está e quem está, o que é mandamento e justiça, e ele já não fala mais sobre isso. Ele parte para um detalhe mais assim, uma leitura mais robusta, mas dentro daquele conceito que ele já definiu. Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, ele começa dizendo assim: olha, o que resta, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou a nós, a temos visto, e dela damos testemunho. E vendo, anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto
e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Aqui ele já define quem é Jesus. Ele fala assim, o que era desde o princípio. Ele se refere aqui a Gênesis. E quando ele fala o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos a respeito do verbo, aí ele se refere a João capítulo 1, que ele também já tem definido que o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós é o mesmo verbo que estava no princípio da criação. Então, primeira definição de João, ele quer definir e deixar claro que Jesus, ele é Deus. Ele sempre existiu desde o princípio, antes de todas as coisas. Ele era o verbo de Deus que estava no céu no princípio da criação do mundo. Então ele deixa claro essa questão aqui, para não restar nenhuma dúvida de que Jesus, ele é Deus, é o Deus que é revelado no Antigo Testamento. Uma vez que ele define Jesus, então ele parte para a definição de pecado, no verso seguinte, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Mais uma vez se refere a João Evangelista, o próprio livro dele, João capítulo 1. O verso 6 ele diz: se dizemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele já parte aqui que se você diz que conhece, se você diz que tem comunhão com Deus, com Jesus Cristo, mas anda nas trevas, ou seja, a sua vida não condiz com o que você fala, você está o quê? Mentindo, está enganando a você mesmo. Ontem eu estava falando um pouquinho sobre o Apocalipse para um grupo de jovens, e eu estava falando para ele o seguinte, que muitas vezes nós definimos pregação do Evangelho com fala, com oratória, e a pregação tem muito mais a ver com o que você é do que com o que você diz. Então não adianta nada eu falar e quando as pessoas olham para mim, elas não vêem nada daquilo que eu falo que sou. Então João aqui define que ter comunhão com Deus é andar na luz, porque Jesus é a luz, ele é a luz do mundo. E verso 7 ele continua dizendo assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então veja que eu falei aqui sobre definir o que é pecado. João define que você ou está em Deus ou está em pecado, ou está na carne ou no espírito, ou você está na luz ou nas trevas. E como que eu sei que eu estou na luz ou nas trevas? Ele diz que você sabe quando a sua vida condiz com aquilo que você, ou seja, com a própria palavra de Deus. E o outro ponto é quando você tem comunhão uns com os outros. Às vezes você encontra a pessoa mais santa do mundo, mas a pessoa não consegue viver, não consegue conviver em comunidade, em grupo, não consegue trabalhar, não consegue fazer, não consegue. Eu
estava assistindo um vídeo esses dias falando sobre trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E é interessante que tem pessoas que elas não conseguem trabalhar em equipe. Até conseguem fazer alguma coisa em grupo, mas trabalhar em equipe, porque quando se fala em equipe, não existe existe um todo. E todos trabalham em prol de uma determinada coisa. Todos se envolvem para realizar algo. Não é eu que faço, mas todos. E sem fica impossível de completar a missão. E João diz que quando nós não conseguimos ter comunhão uns com os outros, nós também estamos mentindo. Nós estamos, diz ele, em pecado. Olha o texto. Se porém andamos na luz como ele andou, na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, eu quero falar aqui sobre alguns pontos interessantes, alguns passos para a salvação. Primeiro, reconhecer quem é Jesus, reconhecer que necessitamos de um Salvador e reconhecermos que somos pecadores. Quando nós conseguimos reconhecer isso, a nossa real condição, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, e nós nos tornamos uma nova criatura. Verso 9 fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele também é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados de tudo e nos purificar de toda injustiça. Veja, meus queridos, que o livro de João, ele é muito prático. Ele é muito prático. Ele primeiro, ele define esses detalhes, e uma vez que define, fica muito mais fácil nós compreendermos. Como que eu sou um cristão verdadeiro? Existem vários outros pontos na Bíblia. Por exemplo, tem um texto na Bíblia, não me recordo agora em qual livro, diz assim, que quando nós visitamos as viúvas e órfãos, nós praticamos o quê? O mandamento. Mas João, ele está escrevendo um outro grupo de pessoas, dentro do contexto onde ele quer definir exatamente o que é, quem é Jesus, o que é pecado, de uma forma muito simples. Pecado é você não conseguir conviver com o seu irmão, suportar o seu irmão, não conseguir amar o seu irmão. Pecado é você não andar na luz e andar nas trevas, porque tem pessoas que dizem que é crente, que anda todos os dias na igreja, mas anda nas trevas. Quem realmente está e não está com Jesus? Verso 2, capítulo 2, ele continua na mesma linha, onde ele diz assim: meus filhos, eu escrevo essas coisas. Que coisas? Essas coisas que ele escreveu na introdução do capítulo 1, ou do capítulo 1, que é muito pequeno. Que nós devemos amar uns os outros, andar na luz, reconhecer as nossas condições de pecador, as nossas deficiências. E quando nós deparamos diante dessas recomendações, nós percebemos que falhamos, e falhamos muito. Por exemplo, todos nós temos dificuldade de viver e ter total comunhão uns com os outros, sim ou não? Às vezes você não está num dia bom, a pessoa
ou às vezes a pessoa não concorda com você, está sempre do contra, e aí você se esforça, mas não consegue. E aí ele diz assim: filho, eu escrevo essas coisas aqui para que vocês possam não pecar, ou seja, não praticar elas. Mas toda vez foi impossível, vocês não conseguirem. Lembre que você tem o quê? Um advogado cristão. Quem que é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E o verso 3, ele define um outro detalhe. Ele define quem é de Deus e quem é, ou seja, quem anda com Deus ou quem não anda. O que está escrito aí no verso 3? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então ele disse aí: olha, nós sabemos se você está com ele, se você guardar os mandamentos. Como que eu sei se eu estou ou não estou em Jesus? João diz que é guardando os mandamentos. Além de guardar os mandamentos, ele diz que é tendo, começa no capítulo 1, ele diz que é tendo comunhão, andando na luz, confessando os pecados, reconhecendo que é pecador. Quando você faz isso, você está com Jesus. Só que ele, no capítulo 2, ele dá um passo a mais. Ele diz que além disso, você guardando os mandamentos, não só você, como as pessoas vão saber que você anda com Jesus. O verso 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Olha só que interessante, como João, ele é simples, mas a mensagem é profunda. É muito fácil eu dizer: não conheço Jesus. Tá, você conhece Jesus? Conheço. Você anda com Jesus? Anda com Jesus. Você guarda os mandamentos? Não. Aí João diz: então tem alguma coisa errada com você. Verso 5, ele define também o aperfeiçoamento da fé cristã. Ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também anda assim como ele andou. Olha que verso profundo. Como que eu me aperfeiçoo na fé cristã, no amor de Cristo Jesus? Vamos repetir desde o início? Reconhecendo e conhecendo Jesus. Você sabe que uma das maiores dificuldades da religião no início do cristianismo, como Jesus veio fazer a transição do judaísmo para o cristianismo, ou para o judaísmo cristão. Existe uma transição do velho para o novo, do judaísmo para o cristianismo. Hoje nós não vivemos mais no judaísmo, mas nós vivemos no judaísmo cristão. Por que judaísmo cristão? Porque nós temos trazendo as mesmas características, as mesmas tradições judaicas, principalmente com respeito à observância da lei, mas não uma lei cheia de normas cerimoniais, como matança de cordeiro, como outras cerimônias que tinham as ofertas, etc., que você vai encontrar no livro de Levítico. Mas nós trazemos desde Moisés, passando pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, até os dias de hoje, o reconhecimento e aceitação da lei de Deus como um transcrito do caráter do Senhor. Então, e
aperfeiçoa no amor praticando a palavra. A Bíblia diz assim: aquele que entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, meus queridos, aqui nós podemos entender que você, para ser um cristão dentro dos parâmetros de João aqui, você precisa de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, reconhecer que você é pecador e necessita de um Salvador, ter conhecimento de Deus significa andar como Ele andou, guardar os mandamentos. Estar com Jesus significa também aquele que está com Deus, com Jesus, guarda os seus mandamentos. E no momento que você vai fazendo isso, você vai se aperfeiçoando no amor e no conhecimento da palavra. E por fim, ele define o que é o mandamento que ele está falando. Porque de repente você tem uma ideia de mandamento, é tudo menos a lei de Deus. Porque tem muitos cristãos aí que definem mandamento como qualquer outra coisa. Por exemplo, Jesus diz: ide, e na verdade ele diz, novo mandamento que Jesus deu, ide, pregar o evangelho ao mundo, né? Então, tem gente que diz assim, quando Jesus falou assim, chamou você para pregar o evangelho, ele deu um mandamento. Quando Jesus falou assim para Jonas, vai para Nínive e pregue, aquilo era um mandamento. Tem gente que não sei se já viu isso, mas tem muitas, inclusive sermões, tem muitas pessoas que pregam em culto e usam que os mandamentos de Deus é exatamente isso. Hoje nós vivemos numa época que Deus só vai dar um estudo bíblico, você precisa dar um estudo, levar a mensagem para a pessoa, que não é um mandamento. E de fato é, mas não é esse mandamento que João está se referindo. Quer ver? Vai lá no capítulo 2, verso 7. João capítulo 2, verso 7, ele diz assim, ó: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Percebe que João, ele não está se referindo aqui a mandamento novo. Oi? 1 João, nós estamos no livro 1 João. E aí o verso 8 ele diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se não se dissipado e verdadeira luz já brilha. As trevas vão se dissipar e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora continua nas trevas. Então veja que quando ele se refere aos mandamentos, ele diz assim, que os mandamentos que ele está se referindo aqui no capítulo 1 e no 2 é os mandamentos que já existem desde o princípio. Aí quando ele fala em novo mandamento, ele diz assim, agora olha, porque para o judeu você podia cumprir todos os mandamentos. Uma vez que você cumprisse todos os mandamentos, seu problema está resolvido. E aí é necessário Jesus dizer assim, ó, novo mandamento eu vos dou. Qual é o novo mandamento que Jesus dá? Abençoe o que se maldiz, ore pelo que se faz mal, bendiza ore pelos que te odeiam,
daí por diante. Ele disse, porque esse amar o teu irmão é fácil. Até os gentios fazem isso. E aí, João aqui, ele repete a mesma coisa. Ele diz assim, olha, o novo mandamento que eu dou é esse, que se você pratica tudo isso que eu comentei, que eu falei até agora, você está na luz. Agora, se você odeia o teu irmão, você está o quê? Nas trevas. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Veja, meus queridos, que o cristianismo para João é prático, não é cristianismo falado, onde eu falo, mas as pessoas me conhecem apenas num culto, ou num estudo bíblico, ou na comunidade cristã. Mas fora disso, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E aí João diz que você está mentindo para você mesmo, nem você não há verdade, e você não anda com Deus. E como que eu conheço que você ama com Deus? Primeira coisa, ele define que é quando você ama teu irmão, tem comunhão com ele e guarda os mandamentos. Verso 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está na treva e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegam os seus olhos. Meus queridos, se nós parássemos por aqui, nós podemos ir para casa com 3 coisas definidas na nossa cabeça: que cristianismo é comunhão uns com os outros, é andar como Jesus andou, é guardar os mandamentos de Deus e amar o seu irmão. E aqui está falando é amar de verdade, não é suportar, porque às vezes até nós suportamos. Suportando é o limite. Jesus é tão misericordioso que ele diz assim: ó, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se você pecar, você tem um advogado no céu. Ponto. E aí o outro detalhe ele fala assim: irmão, filhinhos, eu quero que vocês amem uns aos outros, eu quero que vocês tenham comunhão uns aos outros. Vocês são o corpo de Cristo, e no corpo todo membro é importante. Agora, se você não consegue amar o seu irmão, pelo menos suporte. Então veja que Jesus é tão misericordioso que ele sabe o meu limite e sabe o seu limite. Ele sabe que nós temos dificuldade de amar, nós temos dificuldade de ter comunhão. E aí ele diz assim: você então suporte pelo menos. E aí suportar é você fazer o possível e o impossível da sua parte, para que você não possa ser um dissidente, uma pessoa que soluva, que coloca lenha na fogueira, que quando vê uma contenda você já se aproxima ali e ele coloca mais. Você está entendendo? Porque tem pessoas que é assim. Tem pessoa que você recebe, vai visitar a outra, aí chega lá, a pessoa está chateada. Que é comum você estar chateado pelas pessoas. Eu já tive um dia, eu me lembro que eu entrei na igreja. Eu não sei se aquele dia estava um dia ruim ou se não sei, porque eu entrei na igreja e eu entrei e falei com todo mundo e não falei com o meu irmão. Eu não falei, não foi porque eu não quis falar, porque eu não percebi o irmão. Eu não sei se você já entrou num lugar onde você não percebe. Eu não percebi, e eu passei 15 anos, passei 3 vezes por ele. E o irmão ficou chateado. E ele ficou no princípio chateado, depois a chateação passou raiva.
E o irmão já estava me odiando por causa disso. Aí um dia ele não suportando ele mesmo, porque ele chegava aí no canto, eu estava, para mim estava tudo normal, porque eu não sabia do problema. Mas ele tinha um problema. E aí ele se aproximou de mim e falou assim: eu quero falar com você. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: o que você tem contra mim? Eu falei: irmão, eu nada. Por quê? Aí ele me explicou, por isso que eu estou contando para você, porque ele me explicou, eu disse: eu falar, pai, irmão, me perdoe. Eu vou tentar não falhar mais assim. Então, meus queridos, tem pessoas que quando se encontram com uma situação dessa, elas dizem: sabe, você tem razão, aquele cara lá é chato, é insuportável, ele trata eu também assim. E aí começa, daqui a pouco, a igreja inteira está desorganizada, está desafinada, um com raiva do outro, sem saber nem porquê. E nós somos assim. Por isso que Deus diz assim: para que isso não aconteça, o ideal é você amar. Porque se você ama o teu irmão, se você tem comunhão com o teu irmão, você é de Deus, você está na luz, você está andando como Jesus andou, você está praticando a palavra. Agora, se isso for impossível para você, suporte. Aí suportar é você se policiar para que você não seja aquela pessoa que, em vez de conciliar, afasta. Mas eu quero ainda continuar mais uns detalhes sobre a visão de João de cristianismo e de prática religiosa. Verso 28, ele define aqui mais um detalhe. Ele diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos e envergonhado na sua vida. Se saber que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Veja que João ele tem falado muito sobre justiça no seu primeiro e segundo capítulo. E quando ele está se referindo aqui à justiça, ele está falando na lei, ele está se referindo à lei. Aquele que pratica a lei é nascido de Deus. Se dissemos agora, pois permanecemos nele, nós guardamos a lei. Você não guarda a lei para ser salvo, porque você já está salvo. Você só é salvo quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quando você aceita o sacrifício de Jesus na sua vida. É tanto que João começa exatamente com Jesus. Ele começa definindo quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é aquele que desde o princípio já existia, que estava lá na criação, que todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós. Ele é aquele que veio para os seus e os seus não aceitaram. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o único meio pelo qual você pode chegar ao Pai. Jesus é o único meio pelo qual você tem como fazer uma transição desta vida de pecado para uma vida transformada, de uma vida aqui para uma vida no porvir. E no momento que você aceita isso de Jesus e reconhece tudo isso em Jesus, a Bíblia diz que você faz esse determinado passo. Você ama teu irmão, você tem comunhão com teu irmão, você reconhece seus erros, você confessa Jesus, você guarda os mandamentos, você pratica a justiça, que é exatamente a guarda dos mandamentos.
Você permanece nele quando você faz tudo isso. E no capítulo 3 ele começa uma linguagem mais diferente. Ele começa agora a falar do conflito entre o mundo e aqueles que aceitam Jesus. Ele fala também do amor do Pai, do amor de Jesus pelos seus filhos, e do que Jesus fez, faz e fará pelos seus filhos. E aí você começa a ter uma linguagem um pouco mais sólida, mas dentro dos princípios que ele definiu lá no capítulo 1 e 2, do que é ser cristão. O que é ser cristão? Estou repetindo aqui para você não esquecer. É ter comunhão uns com os outros, é amar uns os outros, é andar como Jesus andou, é guardar os mandamentos, é reconhecer que é pecador, reconhecer as falhas, porque tem gente que tem dificuldade, tem facilidade para tudo, menos para reconhecer o seu próprio erro. E principalmente quando você se encontra num certo patamar, entre aspas, você acha que você, na verdade, todos nós temos o mesmo destino. Sabe, ontem, novamente falando sobre o grupo de jovens que estava falando, eu fiz uma pergunta para o jovem, comecei o jovem perguntando para ele, disse assim: para que você foi chamado? Eu quero aproveitar e perguntar para você e para todos: você sabe para que você foi chamado? Para que você foi chamado? A Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós pudéssemos proclamar as virtudes de Deus. Mas quando eu fiz essa pergunta para os jovens, eles deram um monte de resposta, e a minha resposta foi essa para eles: você foi chamado para morrer. Todos nós somos chamados para morrer, porque nós vamos morrer de um jeito ou de outro. Nós vamos morrer. Agora, para que nós vamos morrer? E aí um jovem falou assim: para o pecado. Amém? Sei que o pecado, mas Jesus chamou eu e você para morrer literalmente. Se você for ver a história dos profetas, todos praticamente morreram. Elias, por exemplo, Isaías, foi encerrado ao meio. Jeremias, não me lembro agora, foi decapitado. João, Paulo e tantos outros, todos morreram, uns mais cedo e outros mais tarde, mas todos morreram cumprindo a missão. E a menos que nós tenhamos essa compreensão que nós somos chamados para morrer, nós iremos cumprir a missão com eficiência. Porque enquanto nós tivermos medo de colocar as nossas coisas e a nossa própria vida acima de qualquer coisa, nós não vamos servir para ser discípulos e servos, pregando o Evangelho de Deus. Então, meus queridos, dentro do conflito entre o bem e o mal, nós somos chamados para ser. E aí entra aquele vídeo que eu postei essa semana, Tem gente que diz ser e estar, Ali o vídeo falando sobre a igreja. Não, eu sou igreja. Aí o rapaz lá diz assim: tudo bem, ser igreja é mais importante do que estar na igreja. Isso é uma verdade. Mas se você você está. Não tem como você ser e não estar. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Deus. Mas não é sobre esse assunto que nós estamos falando, mas sim em você estar com Deus e fazer a diferença nesse mundo. E aí eu quero terminar com 2 versículos aqui, na verdade 3 versículos aqui eu quero ler com você para não finalizar. No capítulo 3
João, capítulo 3 de 1 João, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também. O que é? Veja que João ele define muito bem esse detalhe e ele insiste com esse detalhe. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Então, quando João define que pecado é você odiar seu irmão, você não conseguir ter comunhão, você não conseguir viver em unidade, você não reconhecer seus erros, você não reconhecer que você é pecador, você não andar como Jesus andou, você continuar sendo de Deus, como diz que é, e andando nas trevas. Porque tem um monte de gente assim que é da igreja, mas você vai ver nas baladas, você vai ver a pessoa trabalhando no sábado, fazendo um monte de coisa que as pessoas comuns fazem, que para ela não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que tudo isso aí é o quê? É pecado, tem a ver com transgressão da lei. Tudo que é pecado em qualquer substância tem a ver com transgressão da lei. Qual foi o maior pecado que o mundo já conheceu? Entendendo? A desobediência. E qual foi esse pecado? Desobedecer uma ordem direta de Deus. Todo pecado tem a ver com transgressão da lei. Porque aquele que peca, que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Verso 5 do capítulo 3 de 1 João diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não conhece. Não conhece a Deus. Não conheceu Jesus. Você entende o que é pecado para João? Não é só transgressão da lei aqui, dita dentro, porque todo pecado tem a ver com transgressão da lei. Mas ele começa a definir o quê? Quando você não consegue amar. Quando você, tem gente que diz assim: eu morro, mas não perdoa. Não, o que fulano fez não tem perdão. Não, Deus pode perdoar, mas eu não sou Deus. Ou eu quero ver, não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Aquilo não existe. Para o que fulano fez não existe perdão. Não consigo conviver todo mundo, mas com aquela pessoa, não, com ela não. João, ele definiu esses detalhes para poder fechar o raciocínio dele. E ele é enfático quando ele diz assim: olha, se você continua na prática do pecado, você está transgredindo a lei, você não sabe e você não conhece a Deus, na verdade nunca o conheceu. E eu quero terminar o último verso aqui dizendo o seguinte, verso 7: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é de quem? É de Jesus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu quero falar para você que está me assistindo aí, que talvez muitas pessoas falam para você que a lei de Deus não tem nada a ver com os mandamentos, é coisa do Velho Testamento. Inclusive João diz aqui, eu estou me referindo à lei antiga mesmo, no versículo 7 do capítulo 2. Eu
quero perguntar para você o que você perde em guardar os mandamentos de Deus. E o que você ganha. A Bíblia diz que quando você guarda os mandamentos de Deus, no mínimo, você está com Deus. Agora, não é só guardar o mandamento. É amar, é perdoar, é reconhecer o erro e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e como advogado, o justo do céu. Verso 8 diz assim: olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Eu quero fazer um apelo para você: permita que Deus desfaça as obras de Satanás na sua vida, na minha vida, para que nós possamos nos tornar novas criaturas. Talvez você se assombre com isso, mas a verdade, tudo aquilo que não é de Deus, de acordo com os versos que nós lemos, é do diabo. E eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes nós praticamos mais obras do diabo do que de Deus. E Deus quer se manifestar no meu e no seu coração para desfazer as obras de Satanás na sua vida e colocar em nossos corações a justiça de Cristo, para que eu e você possamos ser uma nova criatura, cheio de vida, e que as pessoas olhem para você e possam ver em você Cristo, salvação, graça e misericórdia. Que Deus abençoe, que você possa ter tudo isso e muito mais. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Para encerrarmos o nosso culto, vamos cantar o hino Pode Cair no Mundo. O mundo corre em busca de
que nós possamos estar sempre em paz diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Meus queridos, nós temos um pedido de oração aqui. A Isilda, ela está acompanhando a nossa transmissão e ela pede oração pela Kathleen. Deus possa ter compaixão e misericórdia e alcançar o coração da Kathleen, porque Deus é a solução para todos os nossos problemas, seja qual for as nossas dificuldades. Deus, Ele é a solução. Eu quero também mandar um abraço aqui para os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando. Você sabe, nós temos a igreja presencial aqui e temos a igreja também virtual, que são membros que faz parte da nossa igreja, já acompanham nossas transmissões desde o início. Então quero mandar minha saudação aí para Tessinha, que está, acho que em Parelhas, né, Rio Grande do Norte, que está acompanhando aí. Quero mandar um abraço aí também para Rosângela e Naécio, que sempre tem acompanhado as nossas transmissões também. Eles moram na Flórida. Temos aqui bem pertinho de nós também a Laisa, que acompanha todos os sábados. A minha saudação, um abraço, que a paz de Jesus possa estar com você também. Temos também acompanhando a nossa live sempre o Ayrton na Polônia e o Bruno na Irlanda, além de outros que estão em outros canais também, está acompanhando por intermédio de outras redes. Eu quero mandar minha saudação, meu abraço e desejar a você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Romance também, é isso mesmo o nome? Romace, né? Da Silva. Eu não sei se eu conheço, mas quero mandar um abraço aí para esse querido amigo, irmão, que a graça e a paz possam estar com você. Você sempre que esteja acompanhando aqui a nossa transmissão, manda um joinha aí. Se tiver um desejo, um pedido de oração, pode falar também. Nós oramos no final por você, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos por esses momentos que passamos aqui na tua casa. Oramos também pelos nossos amigos que têm acompanhado também a nossa transmissão. Que a sua casa, ó Pai, possa se tornar o teu templo, morada do teu Espírito, e ali possa habitar paz, possa habitar confiança e salvação em Cristo Jesus. De uma forma toda especial, nós queremos orar também pela Kathleen, que o teu Espírito, ó Pai, possa envolvê-la, que possa operar milagre na sua vida e possa trazer para ela alegria, possa trazer para ela esperança, porque hoje o que mais necessitamos é de esperança, e a falta da esperança nos nossos corações e confiança em Deus nos traz muitas doenças, desânimo e muitas vezes até a vontade da morte. Portanto, ó Pai, coloque no coração não só da Kathleen, mas de cada um dos nossos queridos amigos e irmãos esperança, confiança e, sobretudo, salvação. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um feliz sábado, que a graça e a paz de Cristo Jesus possam estar em nossos corações. Um abraço.